E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora para mais um Quebra Power. O programa de ontem, da terça-feira do dia 28, foi um dos mais esperados, porque teve quem? A prova do choque, a prova tão famosa no Power Couple, assim como a prova dos bichos. Essa é outra prova muito esperada do Power Couple, uma prova tradicional e muito legal. Eu, particularmente, me diverti muito, achei muito engraçado os meninos. Pois é, porque pimenta no dos outros é refresco, então foi muito divertido rir das caras e bocas dos meninos. Teve também a... Eles fizeram a prova do casal Power e já teve um rebosteio ali, um remoliço. E eu vou contar pra vocês tudo como aconteceu até chegar à prova do casal Power. Bom, a edição começou com o Albert e a Adriana no quarto fazendo fofoca. Adoro quando eles fazem fofoca, que eles falam mal de todo mundo lá. Sobra pra todo mundo lá. Eles não perdoam ninguém, não. E aí a Adriana falou que o Haddad pegou ar com que falaram pra ele. Aí o Albert falou que o Haddad sempre pega ar. Isso não é novidade. Que, aliás, ele e o Passa são dois que não conseguem eles nunca gostam ou conseguem ouvir ou aceitar o que as pessoas falam dele. Que sempre que alguém fala algo deles, tanto do Passa quanto do Haddad, eles não aceitam e pega ar mesmo. Então isso não foi novidade nenhuma. O Albert reclamou também com a Adriana, dizendo que achou ruim que a Carol falou sobre a questão física deles, por eles não concluírem as provas. Então ele achou ruim a Carol ter falado sobre isso. Não vi problema nenhum, porém a Carol falou que eles tinham que ter mais desempenho e tal, se dedicar mais para eles conseguirem concluir a prova. A Adriana falou que a Brenda e o Matheus... Antes disso, o Albert falou que se ele pegasse o casal Power, ele colocaria o Adbala no perrengue sem problema nenhum. Porque ele queria também ver posicionamento do Adbala, porque ele também, para o Albert, ele não se posiciona. A Adriana falou que a Brenda e o Matheus queriam que o Albert e a Adriana tivessem colocado eles no casal dedicado. Aí o Albert fez uma cara, como assim? Não, mas isso é impossível de jeito nenhum. Por quê? Aí o Albert concluiu falando, porque eles sempre querem que elogie eles e que eles sejam os melhores e sejam os melhores em tudo. Se não for dessa maneira, eles acham ruim. Concluíram essa conversa, ficaram fofocando ali. E foi um pouco disso que a edição mostrou pra gente. Depois disso... Gente, eu adoro quando o Albert e a Adriana ficam fofocando no quarto, sério. Acho muito divertido. Bom, depois disso, a Michelle e o Passa chamaram a Elise e o Adbala pra conversar lá no quarto deles. E falaram daquela maneira no Quebra Power, porque eles não queriam expor a conversa que eles estavam tendo lá pra todo mundo. E foi por isso que ficou meio mal entendido. O Bruno perguntou, aí o Adbala falou várias coisas, aí o Bruno falou, que o Adbala falou que não deveria falar ali, daquele jeito. Aí o Bruno falou, mas qual que é a diferença de falar lá e falar aqui? Aí o Adbala, mas é que lá você me expõe na frente de todo mundo. E agora aqui vocês estão explicando a visão de vocês. Lá vocês expõem a gente na frente de todo mundo. Aí o Passa fala que o jogo avançou e eles têm que avançar e colocar outros casais na ADR. O Haddad, conversando com o Mussum no quarto Power, fala que o Albert sentou na frente dele e falou poucas e boas, e se ele tá mentindo ou enganando ele não sabe. Falou que depois de 2 meses de jogo, o Passa usar um argumento para falar da Lu não tem nada a ver.
o Passa falou pro Mussum? Porque o Passa ficou muito bravo com o argumento que o Haddad ficou muito bravo com o argumento que o Passa usou, falando que é porque a Lu precisava se expor mais, falar mais. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Passa e seu feedback, né? Enfim, foi isso. Ele conversou com o Mussumzinho algumas coisas relacionadas a isso, mas foi um pedaço muito pequeno que mostraram pra gente. Depois disso, o Passa, não satisfeito, foi abordar a Brenda e o Matheus para querer conversar do que tinha acontecido no quebra-pau. Ele começou a conversar com a Brenda e o Matheus e depois de um tempo a Michelle chegou. A Brenda e o Matheus, a Brenda não gostou nem um pouco dessa conversa que o Passa quis ter. Ele falou... Aí mostrou o Matheus falando que quando um turista faz uma viagem, ele se perde. Ai, meu Deus do céu, nessa viagem. E a partir desse momento que ele tava se posicionando, ele se perde. E a partir do momento que ele tava, o jeito que ele tava se posicionando, ele tava se perdendo nos argumentos. Foi por isso. E aí o Passa falou pro Matheus que acha que o Matheus tá perdido no jogo. O Matheus falou, não, mas eu acho que é você que tá perdido no jogo. Aí depois o Passa, mas foi você que começou com essa história e blá, blá, blá. Chatos. Aí a Brenda falou que não tinha nada a ver essa conversa ali. A Brenda entrou e falou, gente, olha, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver essa conversa aqui. Porque, afinal de contas, vocês, que nessa hora a Michelle já tava, vocês votaram 2 vezes na gente. Então, eu acho que não tem nada a ver a gente ter essa conversa aqui. Aí eles falaram, então tá bom, beleza, e foram embora. Depois, em um outro momento, a hora que o Passa e a Michelle chegaram no quarto, a Michelle falou, o jeito que você fala com as pessoas dá um tom que é de briga. Aí ele falou, mas e a minha voz? O que eu vou fazer? Aí a Michelle falou, não tem nada a ver com isso. É o jeito que fala, é o jeito de se expressar e dá um tom de briga. Você tem que ver a maneira que você fala para não parecer que você está querendo arrumar algum tipo de briga. Chato os dois também. Ai, meu Deus. Depois, a Carol chamou a Elisa no quarto pra conversarem do que tava acontecendo, porque, segundo a Carol, a Elisa estava estranha e tinha se afastado dela e ela não sabia o que estava acontecendo. A Elisa falou que a Carol foi com a Michelle pro quarto. Mais do mesmo. A Michelle foi pro quarto com a Carol e passaram e não falaram, chamaram ela. E nisso ela tava lá no quarto Power, tava com a Lu e com a Brenda. Aí a Carol primeiro ela falou, eu achei que você tava ali, você queria estar ali. Eu não chamei porque a gente foi pra lá e eu achei que você queria estar ali. Eu acho que foi nesse momento, eu acho que foi essa situação. E aí depois a Carol até falou no Dep, mas nunca precisou ser chamada. E aí agora ela tá dizendo que precisa ser chamada. Enfim, só frescura mesmo pra dizer o porquê está estranha uma com a outra. Enfim, foda-se essas duas também. Prova das mulheres. Bom, primeiro de tudo, o saldo da semana. Carol e Mussunzinho estavam com 70 mil e Brenda e Matheus em último com 21 mil. Coladinho neles estava Lu e Haddad. Gente, veja bem essa situação. Lu e Haddad estavam juntinho com Brenda e Matheus. Lá no final do ranking, né? As apostas, os homens foram fazer as apostas. O Passa apostou 20 mil, não. O Passa apostou 2 mil, o Haddad 17, o Mussum 15, o Adbala 3, o Matheus 20 e o Albert 8 mil. E a prova tão esperada era a seguinte. Isso era um laboratório em que elas fariam um experimento. Na verdade, esse laboratório estava ali só para contar o tempo. Então, acontecia o seguinte. Eles tinham que concluir a prova. Elas tinham que concluir a prova em 2 minutos e meio. Nessa instante, tem
alguns livros pretos com algumas características. E elas tinham que pegar as características certas que o marido tinha escolhido antes. Quando ela pegasse esse livro, abria o livro, se tivesse errada a característica, tinha um X vermelho. Se tivesse certa, tinha uma receita da fórmula. Essa receita não servia para nada, porque a fórmula estava montada, que era para elas colocarem dentro desses tubos de ensaio aqui, ó. Olha só. Tá vendo esses tubinhos de ensaio? Tem uns vidrinhos ali dentro e elas tinham que virar esses vidrinhos dentro desse tubão aqui de ensaio, que ia virar um negócio muito, muito da hora. Tô explicando isso porque vocês vão ver que teve gente que se embananou nessa prova, tá vendo? Ali deram um tempinho para elas olharem as características que tinham e cada vez que... Tem mais uma coisa importante, cada vez que elas erravam a característica, acrescentava 10 segundos no tempo total. Lembrando que elas tinham que fazer em 2 minutos e meio. E aí, cada livro desse somava 10 segundos no tempo total. Bom, a prova começou por Adriana. Elas estavam vestidas aí de cientista. E é o seguinte, para que o marido não vire um Frankenstein, tem que fazer a prova em 2 minutos e meio, o mais rápido possível. Olha lá a experiência, gente, olha que da hora. Elas colocaram as combinações químicas ali e aí formava, saía isso aqui, essas coisas roxa, verde, são espumas que saíam de dentro do tubo de ensaio com a mistura química que fazia. Achei o máximo. Não sei se foi só eu que adorei, mas eu adorei. Eu adoro essas coisas, então eu achei o máximo. Enquanto isso, o marido estava como? Desse jeito, meu Deus, gente, desse jeito! Presos nos braços, nas pernas, na cintura, vestido de Frankenstein, até com a peruca, o chapéu, aquela parte na cabeça. Meu Deus, foi muito divertido, foi muito divertido. O Albert, ele se controlou muito para não gritar, porque se ele gritasse, assustava a Adriana e ela se desconcentrava na prova. Então ele tentou se controlar bastante para não gritar. O tempo do Albert e da Adriana foi o seguinte: 1 minuto e 38 de prova. E acrescentou 10 segundos porque a Adriana errou uma vez só. Então, o tempo da prova foi 1 minuto e 48. Então, sobrou tempo para a Adriana na conclusão da prova. Eita! Desculpa, gente. Eu tive que pausar rapidinho. Ai, meu Deus, de novo, o alarme tá disparando. Desculpa esse barulho ensurdecedor que ficou no vídeo. No momento em que eu tava gravando, disparou um alarme aqui. Eu pausei pra não pegar o som, mas eu acho que ainda ficou um pouquinho no vídeo. Me perdoem, tá? Bom, voltando no que eu tava dizendo, a Adriana sobrou tempo ainda do tempo total que ela precisava pra concluir a prova. Nossa, tô até zonza com esse barulho de disparo. Depois foi a Brenda e o Matheus. Olha a cara do Matheus, gente. A cara do Matheus foi a melhor. Ele tava muito engraçado. Mano, a Brenda demorou muito pra fazer a prova. Ela errou também muita coisa. E eu não sei o que acontece com a Brenda. Ela tava, gente, fazendo... Na hora de colocar aqueles potinhos assim, que tinham uns potinhos assim pra colocar. Na hora que ela pegava o potinho, ela ficava com uma mão assim parada e ficava pegando um potinho por vez com uma mão. Por que ela não pegava já os potinhos com... Porque eram 4 potinhos, então tinha 3 ali e o outro na outra bancada. Em vez de pegar um potinho com cada mão e virar um e virar outro, assim... Não, ela ficava um potinho por vez. Mano, demorava muito. Eu não sei porquê. E aí o Matheus gritava... Vai, corre rápido e tal.
e pegava os livros tudo errado. Enfim, se embananou toda. Mas teve gente que foi pior que ela. Mas ainda assim, se embananou muito. Mas a cara do Matheus foi muito engraçada. Olha a cara dele. Ele tentava não gritar pra não assustar ela, mas ainda assim, né? Ele dava uns gritos. Depois, no derp, esses dois, gente, eles começaram a brigar, discutir no derp. A cara dela, dando bronca nele, brigando com ele. Por causa das características, porque eles tinham combinado que as características era baseado lá fora, do lado de fora, na vida real, e não lá dentro do jogo. Gente, mas é meio óbvio, né? Bom, enfim. Mas eles resolveram brigar aí, ficaram brigando por causa disso. Mas é óbvio que é na vida, não é dentro do jogo. Ai, meu Deus. O Mussum, foi a vez do Mussum. Olha a cara do Mussum! Meu Deus. O Mussum foi muito engraçado. Gente, a Michelle, esqueci de falar. A Michelle, passei reto, perdi a foto do Passa. O Passa se conteve um pouco mais, mas a Michelle errou 5 características do Passa. Depois o Mussum, a Carol errou 7 características. 7. E o Mussum tava fazendo essa cara porque ele não gritava. Porque a hora que ele começou a gritar, a Carol começou a ficar toda atrapalhada. Ai, meu Deus. A Carol começou a ficar muito atrapalhada. E ele, pra ele não gritar, ele fazia essa cara magnífica, espetacular, gente. Uma melhor que a outra, vocês não têm ideia. Adorei demais. Bom, no intervalo entre as provas, a Elisa resolveu querer terminar o assunto que elas tinham começado lá no quarto, entre ela e a Carol, sobre por que tava assim. Você que tava estranha primeiro, você ficou estranha, mas eu fiquei estranha porque você tava estranha. E fica aquela conversa que ninguém chega a lugar nenhum, né? Quem tava estranho primeiro, quem tava estranho em segundo. A Elisa resolveu puxar esse assunto e a Elisa começou a falar pra Carol que ela queria que a Carol tivesse falado antes com ela. A cara da Carol. Falando que se ela tivesse falado antes, aí a Elisa diria, não, ela foi mulher pra caramba. Ela foi mulher pra caramba porque ela veio e falou isso comigo. E não simplesmente fazer o que fez sem falar nada. Ah, Elisa, foda-se. Não tem que dar satisfação pra ninguém também, viu? Ah, ela faz o que ela quiser do jogo dela. E aí o público vê aqui fora o que faz, né? Isso aí, mais falso que você e o Adbala junto também não tem. Então, a gente... foda-se também. Bom, olha o Haddad, gente. O Haddad, o que aconteceu com ele? Ele não grita, ele tentava não gritar. Então ele fazia essas caretas pra não gritar e assustar a Lu. O que aconteceu? Ela, gente, se atrapalhou toda, mas toda, tipo, toda mesmo. Ela foi lá, na hora de pegar o livro, ela começou a ler a receita. A Adriane precisou falar, Lu, pode ir, já tá tudo aí, não precisa. Aí que ela foi perceber que ela não precisava ler, que já tava tudo ali, os potinhos. Depois, na hora, ela tinha que correr na mesa pra pegar o sal, que era um outro potinho separado. Ela correu e voltou. Na hora que ela voltou pra colocar no tubo de ensaio, ela colocou no tubo de ensaio errado. Em outro que ela nem tava fazendo ainda. Tiveram que avisar. Ela não sabia o que fazia com o pote, se ia, se voltava. Nossa, atrapalhou tudo. E o Haddad lá tomando choque com essa calma, porque ele tava tentando não gritar, fazendo essa careta. E ele falava, princesa, é contra o tempo, princesa. Princesa, é contra o tempo, princesa. E ele tentava fazer dessa maneira pra não assustar ela, porque se ele gritasse, ela ficava mais assustada ainda, como várias delas ficaram muito assustadas. Um que não se preocupou nem um pouco se a mulher dele ia assustar ou isso ia atrapalhar ela foi quem? O Adbala, que gritou, gente, mas que gritou, que vocês não têm ideia o tanto que esse homem gritou. Mas ele gritou tanto que a Elisa errou 9. Ela só pegava livro errado. Ela quase derrubou o tubo de ensaio. Mas também com esse homem gritando desse jeito. Imagina um homem desse tivesse que parir.
Meu Deus do céu. Ele gritou muito, gente, muito. Ele fez o maior escândalo. Foi o homem que mais fez escândalo. E a Elisa ficou muito nervosa. Bom, enfim. O único casal que concluiu a prova foi a Adriane e o Albert. Por isso que eu mostrei o tempo deles, que ela concluiu a prova com 1 minuto e 46, se eu não me engano. Ninguém mais conseguiu concluir a prova, porque tinham pessoas que conseguiram concluir a prova no tempo. Só que com os adicionais do erro, passou do tempo. Só que teve várias outras pessoas que não conseguiram concluir a prova no tempo já. Então, o único casal que concluiu foi a Adriane e o Albert, mas ele tinha apostado só 7 mil nela, né? Então foi pra eles tentarem não cair por saldo. E aí no final ficou dessa maneira o saldo. A Carol e o Mussunzinho permaneceram lá no topo do ranking porque eles tinham uma vantagem muito grande do segundo, que era a Michelle e o Passa. E a Brenda e o Matheus, que já estavam lá embaixo no ranking, continuaram lá embaixo no ranking, sobrou só 1.000 para eles. Lu e Haddad, sobrou 5.000. E a diferença do Haddad pro Adbala foi muito grande, porque o Haddad, ele tava com 5.000 e o Adbala com 38.000. Para o Adbala cair por saldo, ia ser, tipo, precisava muita coisa acontecer. Precisava a Brenda e o Matheus perder a prova dos casais. E o Haddad, porque eles estavam com 1.000. E o Haddad, que tava lá no ranking, de baixo pra cima, em penúltimo lá, que tava com 5.000. E o Haddad precisaria ganhar o casal Power. Pra aí sim, o Adbala e a Elisa caírem na DR por menor saldo, porque eles ficaram com 38.000. E se eu te contar que foi isso mesmo que aconteceu? Sim, aconteceu o impossível, o inesperado. Brenda e Matheus, por último, na prova dos casais, um spoiler que eu tô dando aqui no meio do vídeo da edição de ontem, de terça-feira. Isso vai passar hoje, na quarta-feira, junto com a formação do DR. Mas já tô contando pra vocês que sim, isso aconteceu. E sim, Brenda e Matheus, Adbala e Elisa já estão na DR. E a Haddad fez a dobradinha de casal Power pela segunda semana consecutiva. Mas isso aí a gente vai ver no vídeo de amanhã, que eu vou mostrar pra vocês a prova dos casais, que parece que também foi muito legal essa prova. Bom, vamos lá. Na hora do veto, como a Carol e o Mussunzinho foi o casal com o maior saldo, eles resolveram vetar o Adbala e a Elisa, porque eles já tinham usado a herança da DR da Anne e do Pelanza neles, pro primeira aposta lá do ciclo. E aí, para manter essa situação, porque já tinha virado um caos a situação, eles resolveram usar esse veto na Elisa e no Adbala, dizendo que eles eram um casal muito bons de prova e que eles queriam mudar o cenário do jogo porque ninguém aguentava mais. O Adbala não gostou nem um pouco depois que terminou lá a parte da conversa com a Adriane e Galisteu. O Adbala levantou falando, Mussum, eu não concordo com você. Falou que disse, aí o Adbala falou, você falou que eu falei todo mundo, que eu falei o nome de todo mundo, que todo mundo tinha achado estranho e não sei o quê. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O Adbala foi falar pro Mussum, em particular, que todo mundo achou estranho a atitude do Mussum de usar a herança da DR contra o Adbala. Na hora de se justificar, o Mussum falou, o Adbala falou que todo mundo achou estranho. Se todo mundo achou estranho, pra mim é bom, porque eu não quero, porque quando as pessoas sabem do seu jogo, você fica vulnerável. Então, pra mim, quanto menos as pessoas souberem do meu jogo, melhor é. Então, se todo mundo achou estranho, então, pra mim é melhor assim. E aí o Adbala foi questionar, dizendo pro Mussum que, Mussum, você falou que eu falei que todo mundo tinha achado estranho. O Mussum falou, sim, você falou pra mim todo mundo. Aí o Adbala falou, não, eu não falei. O Mussum falou, você falou todo mundo. Ele falou, eu falei todo mundo, mas é por achismo.
Aí ficou nessa discussão que eu falei todo mundo por achismo. Aí o Mussum disse, então você não falou todo mundo. Não, mas eu falei todo mundo por achismo. E virou essa confusão. O Adbala ficou e a Elisa com a Carol ficaram discutindo também, falando que quem era falsa, uma era falsa, outra era falsa, outra era falsa. Bom, o que eu acho, assim, o que eu vejo acontecendo, o Adbala e a Elisa, eu percebo que ela vai meio no fluxo do Adbala. Se ela jogasse sozinha, no programa sozinha, sem o Adbala, seria uma coisa. Com o Adbala junto, eu enxergo outra coisa da Elisa. Eu enxergo que ela vai atrás dele. Porque, sinceramente, gente, o Adbala, mano, eu acho ele muito falso. Eu acho ele o pior dos piores ali da falsidade. Ele é descarado, ele vai na cara lavada. Olha só o que ele teve coragem de fazer. Sério, eu tenho até vergonha, porque mesmo que é uma situação de jogo, nossa, que vergonha. Vergonha alheia. Vergonha alheia. Enquanto eles discutiam, quem estava lá com uma cara de não estava entendendo direito, entendendo um pouco, Albert e Adriana e a Brenda e o Matheus. Olha a cara deles olhando a discussão do Adbala e da Elisa. Bom, depois de todo esse caos aí, eles saíram, o Adbala foi pro quarto e chamou a Brenda, gente. Ele chamou a Brenda pra conversar. Foi lá sentar no quarto pra pedir desculpa pra Brenda, na maior cara de pau, entendeu? Muita cara de pau. Tipo, foi pedir desculpa, ficou falando blá, 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 foda-se. Mas, assim, é isso que eu falo. Falso, eu acho ele, porque essa desculpa é sincera. Por quê? Não é essa desculpa, ela só veio. O Adbala só foi pedir desculpa pra Brenda e pro Matheus quando ele viu que o dele tava na reta lá pelo outro lado do grupo, que foi pelo lado de Mussum e Carol, de Michele e de Haddad. Por aquele lado do jogo, aí ele viu que ele tava sendo ameaçado e aí ele resolveu ir pedir desculpa pra Brenda. Por quê? Porque o Albert com a Adriana e a Brenda e o Matheus seguem votando nele e na Elisa já tem umas 2 ou 3 semanas. Então, ele sabe que, somado ao voto dos dois mais aquela galera, ele vai tranquilamente pra DR. Então, nesse momento, ele achou por bem fazer o quê? Pedir desculpa. Lembrando que há 2 semanas atrás, no Quebra Power, que a Brenda e o Matheus falaram que em nenhum momento a Elisa e o Adbala pediram desculpa pra eles, é verdade. Eles em momento nenhum pediram desculpa pra Brenda e pro Matheus. E ainda a Elisa falou que não ia mais dar chance pra Brenda, que não tinha mais condições de conversa com a Brenda, porque não tinha como conversar e ela não ia mais dar essa chance, essa oportunidade pra Brenda. A Elisa falou isso. Foi por isso que a Carol se enfesou e eles acabaram voltando ali pra Carol, pra Elisa e pro Adbala, pra dar a herança e tudo mais. Porque a Elisa falou que não ia mais dar chance, que tava de saco cheio, isso e aquilo mais. De repente, eles começaram a querer ser os melhores amigos de Brenda e Matheus. E aí a Carol ficou indignada, com razão. E esses caras de pau foram lá pedir desculpa. Nessas horas de bala. Nessas horas, você vai lá pedir desculpa. Ó, já teve a oportunidade de ter pedido desculpa faz tempo, porque tudo que você fez com o Matheus não foi legal. E ele não fez diretamente a você nada. Inclusive aquela cena patética que você fez de encoxando o menino lá atrás. A música que ele cantou foi do Pelanza. Primeiro que não foi pra ofender ninguém. O segundo, que foi a música do Pelanza, ele fez uma paródia. E ele fez pra todo mundo. Ele fez pra provocar? Sim, todos. Não foi diretamente com você, com o Adbala. E o Adbala se doeu e fez aquela cena horrorosa. Horrorosa, que daquele ponto eu fiquei com nojo. Sim, nojo. Fiquei com nojo do Adbala, porque aquilo, assim, pra mim não existe aquele tipo de situação. O que o Adbala fez com o Matheus, pra mim, foi um absurdo. E ele nunca pediu desculpa. O Matheus e a Brenda foram pedir desculpa pro Adbala.
em outro momento depois daquilo. E ainda assim ele não pediu desculpa do que ele fez. Aí agora ele vem com essa cara lavada querer pedir desculpa. E depois a Elisa tem a pachorra de falar que a Carol é falsa. Ah, gente, faça-me o favor. Veja bem quem que é falso, entendeu? Veja bem quem que é falso. E como que terminou essa conversa? Ai, de uma forma maravilhosa. Num lindo abraço. Ele foi lá e abraçou a Brenda. Ah, mas é muito ridículo esse Adbala. Ai, gente, credo. Eu não gosto desse Adbala, não. Vou falar, eu vou repetir. Não gosto. Foda-se. Quem gosta, tudo bem. Eu não consigo engolir as coisas que ele fala. Nem as brincadeiras dele. Eu não gosto. Sinceramente, eu acho de extremo mau gosto as brincadeiras que ele faz. As falas dele, mesmo quando são brincadeiras entre eles, ou com a Elisa, ou com eles, são de mau gosto. Pra mim, na minha concepção, são de mau gosto. Isso quer dizer que eu não concordo com... que eu não concordo com nada que ele faça no jogo? Não. Tem muitas coisas que ele faz no jogo que eu concordo, sim. Mas, nesse ponto, não. Bom... Ele foi lá conversar com o Albert e com a Adriana, né? Trocando ideia de jogo com o Albert. E o Albert, muito esperto, só caçando informação, né? O Matheus tava chorando muito no quarto, falando que a culpa era dele por eles estarem nessa situação e tal, que foi por culpa dele que eles chegaram nessa situação. A Brenda falou que não, que era dos dois, mas enfim... Aqui o Adbala e a Elisa, eles estavam se lamurianos, indignados com a traição e não sei o que. Eu acho é pouco, eu acho sabe o quê? Bem feito, bem feito. Quis dar uma despertão. Ele tá o jogo inteiro tentando dar uma despertão de malandro, entendeu? Pois é. Malandro que quer ser malandro? Tem sempre algum mais malandro ainda, né? Então, é bom pra ele aprender e ficar esperto. Eu acho é pouco, sabia? Ah, sinceramente, eu acho é pouco. Ah, credo. Passa foi falar pra Monsunzinho que gostou do que ele fez, foi dar o feedback. Aí ele falou que queria colocar outros casais pra dar o feedback, não sei o que tem, e que gostou do que o Monsunzinho fez, de ter colocado o Adbala e blá, 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 blá. Como eu já falei, Passa e Michele, que são os casal saque, né? Que eles querem ficar dando feedback pros outros. Eu queria colocar outra pessoa pra dar o feedback. Chato também, outro chato que ninguém quer seu feedback, né? A galera quer o feedback do público e não o seu. Bom, e aí, terminou com quem? Com quem? Eu acho que foi por isso que eu esqueci de pôr a foto do Passa da prova. Sério. Tem tanta foto dele aqui, que ele tá... Eu não sei, mas parece que ele tá um tanto quanto desesperado, talvez. Sim, me parece. Correndo pra todo lado e ao mesmo tempo correndo atrás do rabo. Eu acho que sim. Bom, me pareceu isso. Mas, enfim, ele foi lá fazer o quê? Se desculpar com o Haddad. Dizer que me desculpa, às vezes é a maneira com que eu falo e a minha expressão e a expressão do meu rosto que me deixa assim, que aí as pessoas acabam interpretando de uma maneira e blá, 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 blá. O Haddad começou a falar, os dois, no discurso político deles, chatos para um. Bom, enfim, foi esse o programa, cheio de coisa, tinha muito conteúdo sim nessa edição que passou ontem, do dia 28. E eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com as novidades, com a edição de hoje, quarta-feira, a formação do DR e a prova do Casal Power. Um beijo e até mais. Fui!